A Agricultura BR traz em destaque agora as vendas de carne de frango de todos os tipos, processada ou in natura, durante o acumulado do primeiro trimestre de 2018. O fato é que houve recuo e o recuo foi de 5,8%, e essas são as informações que vamos tratar agora no quadro Agroações, porque isso é resultado direto de toda essa situação, principalmente em relação ao embarque de carne de frango para a Europa, e isso acaba trazendo impacto para a cadeia produtiva da carne de frango e da carne bovina aqui do Brasil também. Então vamos ver primeiro o volume, primeiro trimestre aqui em destaque no Agricultura BR, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal. No primeiro trimestre deste ano, tivemos um total de 1.078.000 toneladas, 1.017.000 toneladas embarcadas, 5,6% abaixo do que aconteceu no primeiro trimestre do ano passado, que foi de 1.078.000 toneladas, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal. Se houve queda no volume exportado, também houve queda na receita, mas a receita caiu ainda mais, registrando baixa de 11,9% no período. Segundo os dados apurados, no primeiro trimestre deste ano, a receita gerada com as exportações de carne de frango do país chegaram a 1,605 bilhões de dólares. Um volume, portanto, de receita bem inferior ao registrado no primeiro trimestre do ano passado, quando este faturamento chegou a 1,822 bilhões de dólares. Considerando apenas o mês de março, houve recuo, um recuo no volume em cerca de 2,2%, mas em receita supera 10% de queda. Vamos saber então como é que ficou o mês de março, acabou de fechar os dados a respeito das exportações de frango. Veja só que em março o volume fica na casa de 376.600 toneladas, 2,2% inferior àquilo que foi registrado em março de 2017. Já a receita totalizou 589.900.000 dólares, uma queda de 10% frente àquilo que ocorria no mesmo período do ano passado, portanto, março de 2017. O presidente executivo da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra, comentou esse resultado no primeiro trimestre de 2018. O ano era promissor para o setor, ele disse, mas a soma entre custos de produção em elevação e as suspensões de plantas pelo próprio Brasil para a União Europeia impactou negativamente o saldo do trimestre. Ele comenta ainda que em março as vendas de carnes salgadas, principais produtos importados pelos europeus, registraram perdas próximas a 50% em volume. Esse foi o comentário então do diretor-presidente da associação. Ainda ele complementou dizendo que o setor tem forte expectativa para a retomada dos embarques de carne de frango para a União Europeia, trazendo estabilidade para o setor do complexo carnes no país. Ele disse que ao ocorrer isso, vai trazer a reparação necessária para esse setor, que acabou tendo esse impacto muito forte por conta da suspensão colocada pelo Ministério da Agricultura sobre algumas indústrias para não exportarem para a União Europeia. A indústria que nós estamos falando, todo mundo sabe muito bem qual que é a BRF. BRF é a indústria que foi mais impactada por conta dessa suspensão que foi imposta aqui pelo Ministério da Agricultura. Vamos saber como é que vem as ações da BRF. BRF vem na estabilidade nesse momento, ligeira queda ou viés de queda de 0,04% para a BRF, negociada sobre a sigla BRFS3, vem sendo negociada agora a R$ 23,15, é praticamente o mesmo valor do fechamento desta última terça-feira. O Paraná concluiu o plantio do milho de segunda safra. Outros estados importantes produtores, como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, também estão bem na reta final. No estado paranaense, a situação das lavouras é positiva. De acordo com o relatório da Secretaria de Agricultura do Estado, divulgado nesta última terça-feira, 99% das lavouras se encontram em boas condições. Bom, a área destinada ao milho safrinha no Paraná caiu nesta temporada
Acompanhando a tendência vista nos demais estados produtores do país, apenas 2 estados da região Nordeste e 1 da Norte registraram elevação. Essa queda na área destinada à cultura tem a ver, em partes, com o menor período de semeadura. Como o ciclo da soja, o ciclo da safra de verão foi estendido por conta do atraso na chegada das chuvas. Lá no início da fase de semeadura, a janela de plantio do milho se encurtou, fazendo, portanto, com que muitos produtores deixassem de fazer a semeadura na segunda safra desta temporada. Bom, vamos aos números então para o estado do Paraná e o milho de segunda safra. A área prevista é de 2.150.000 hectares. Valor esse 11% menor em relação à área destinada ao milho na safrinha passada. A produtividade média por hectare ela melhora em 4%, sendo estimada em 95,1 saca por hectare. E a produção, por conta de uma área menor, deve ser 7% mais baixa, estimada pela Secretaria de Agricultura do Estado em 12.290.000 toneladas. A preocupação agora para os produtores de milho do estado do Paraná é com a possibilidade de geadas, uma vez que as lavouras foram semeadas um pouquinho mais tarde, há o risco delas se desenvolverem em um período em que esse fenômeno climático pode acontecer. Amanhã, nesta quinta-feira, o Agricultura BR vai trazer em destaque uma previsão do tempo estendida para o estado paranaense e as informações se esse fenômeno climático deve acontecer para o estado paranaense na fase de desenvolvimento das lavouras. E olha só, no Rio Grande do Sul, a alta do preço do milho, causada por uma produção menor, que é algo que está acontecendo em todo o país, fez com que vários setores se movimentassem, entre eles o das cadeias produtivas de carnes, principalmente a avícola, que estão estudando possibilidades de importar produtos. O Rio Grande do Sul deve fechar a safra de milho 2018 em 4,6 milhões de toneladas colhidas. É o menor volume dos últimos tempos. Só o consumo local é de 6 milhões de toneladas. Para suprir esse déficit, a avicultura deve optar pela importação de milho dos Estados Unidos. O primeiro embarque deve chegar ainda neste mês, cerca de 100 mil toneladas. O volume vai ser usado para a alimentação das aves, para a produção de carne e ovos. A escolha pelo milho norte-americano é que o alto custo impossibilitou trazer o produto do Mato Grosso e a Argentina enfrentou uma grande seca. Para importar de fora do Mercosul, os brasileiros precisam completar um pedido formal, o que já foi feito e agora passa por uma revisão do Ministério da Agricultura e Pecuária. A avicultura do Rio Grande do Sul consome quase 3 milhões de toneladas de milho por ano. E as lavouras de milho de segunda safra da região centro-oeste do país estão sendo beneficiadas pela boa umidade do solo. Vamos saber com a Juliana Rezende agora como que o clima fica para essa região daqui para frente. Durante os últimos dias, as chuvas vêm sendo cada vez mais frequentes na região centro-oeste, dessa vez mais concentradas entre os estados do Mato Grosso e de Goiás, que é onde as condições hídricas do solo aumentaram bastante. Os índices agora de umidade entre Mato Grosso e Goiás passam de 90%. No Mato Grosso, essa condição aumentou até um pouco mais, agora alcançando 100% de umidade do solo em grande parte do centro do estado. No Mato Grosso do Sul, as instabilidades perderam um pouco mais de intensidade ao longo dos últimos dias, o tempo firme predomina e isso acabou favorecendo para a diminuição dos índices de umidade do solo, mas ainda seguem bastante favoráveis para o desenvolvimento do milho safrinha na região. Os índices ficam em torno de 80% no estado sul-mato-grossense. No decorrer dos próximos dias, um corredor de umidade ainda atua na parte central do país, mantém as chuvas entre Mato Grosso e Goiás. No estado de Goiás, a chuva é mais intensa e as pancadas podem alcançar acumulados de até 100 milímetros em apenas 5 dias. No Mato Grosso do Sul, ainda por influência de uma massa de ar mais seco que avança pelo sul do país, não tem previsão de chuva. Os próximos dias vão ser ensolarados. No decorrer do segundo período, entre os dias 10 e 14 de abril, as instabilidades agora
enfraquecem entre Mato Grosso e Goiás e voltam a ocorrer no estado do Mato Grosso do Sul. Só que, de maneira geral, a chuva é fraca e mal distribuída em grande parte da região. E durante o terceiro período, até o dia 19 de abril, o cenário pouco vai mudar na região centro-oeste. Então, as instabilidades ainda devem seguir persistindo, só que com baixo volume de água. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva frequente na região centro-oeste. A expectativa é de que essas instabilidades sigam mantendo o solo com boas condições hídricas, o que favorece, de maneira geral, o crescimento das lavouras de milho safrinha na região.